Bem-vindos ao podcast Mulher Águia, porque toda mulher nasceu para voar, mas voar exige coragem. Aqui nós vamos falar sobre temas importantíssimos na vida da mulher. Vamos falar sobre liberdade, autoconhecimento, amor próprio. Então, hoje nós estamos aqui com Amanda Santos, psicóloga, especialista em relacionamento abusivo e hoje secretária da Mulher em Paripoeira. Que grande honra ter você aqui, Amanda. Então, a honra é toda minha, né? Eu estou muito feliz com o convite e tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo muito legal. Isso. Esse é o objetivo. É um tema difícil, estamos no agosto lilás e o tema é difícil, parece pesado, mas não vai ser. Porque aqui vai ser um bate-papo de amigas. E é isso que a gente tem que começar a fazer. Exato. Naturalizar o tema para que, a partir daí, as transformações comecem a acontecer. Verdade. E, inclusive, eu queria te perguntar uma coisa, Amanda. Estamos no agosto lilás. Então, tudo está lilás. Sim. Né? Tudo está lilás. Instagram, rede social, TV, tudo lilás. Será que isso é realmente uma grande frescura e mimimi para um mês todinho, chamar de agosto lilás, só para falar de violência de gênero e equidade de gênero? Não, de forma alguma. Eu acredito que esse mês é importantíssimo, né, para que a gente venha difundar, de fato, o porquê, né? Por que o agosto lilás? Por que agosto, né? A gente está comemorando esse mês, né, que é os 19 anos da Lei Maria da Penha. E aí é nesse mês em que a conscientização, ela começa a difundir, né? Os números começam, de fato, a aumentar. Parece não aumenta a violência, mas aumenta o encorajamento. As mulheres começam, de fato, a denunciar mais. E aí é por isso que é importante, não só no agosto, mas que a gente venha, de fato, todos os meses falar sobre isso. Isso mesmo. Uma coisa que eu acho importante a gente falar nesse agosto lilás é que a gente está no século XXI e violência de gênero, ela não é mais uma bobagem. Ela é crime. Como você falou agora, a Maria da Penha vai fazer 19 anos. Então, é uma lei muito nova, é menos de 2 séculos. Sim. Mas é crime. Então, a gente não pode mais, no século XXI, se dar o luxo de falar: eu não sabia, eu fui criado assim, eu importunei uma mulher, eu violei uma mulher, eu abusei uma mulher, porque eu fui criada assim, eu achei que podia, eu achei que isso era natural. É crime. Sim. Então, acho que todo mundo tem a obrigação de dar um Google, de pesquisar e de se informar sobre o que pode e o que não pode. Eu queria trazer uma reflexão aqui para a gente. Em pleno século XXI, nós, mulheres, já temos muitos direitos conquistados. Será que realmente é importante esse desgaste, essa luta de lutar, de militar pelos direitos das mulheres? Será que realmente é importante ou nós já temos esses direitos igualitários? Então, nós já avançamos muito, né? Mas quando se trata de igualdade, ainda existe, e violência, ainda existe muito silêncio. Então, a igualdade, ela vai ser contínua, né? Porque nós, como mulheres, não podemos aceitar que nós temos menos espaço, nós temos menos vozes. E pior, né? Mulheres morrendo todos os dias. Então, a igualdade, as pessoas precisam entender que a igualdade, ela não é um favor, né? Ela é um direito. Ai, que fala linda a sua. E aí eu queria falar, dentro da sua fala, você me tocou em dois pontos. Quando você fala da igualdade, vou dar um exemplo. Quando a mulher entra de licença maternidade e nasce um filho, o filho é do casal. Sim. A licença maternidade, ela é grande. Ela é 4 a 6 meses, dependendo da empresa. A do homem dura dias. Sim. Não chega nem a 15 dias. E aí eu questiono, por que essa obrigação do cuidado, ela é toda da mulher? É pesado cuidar de um filho recém-nascido. Em países mais desenvolvidos, já é comum que essa licença seja dividida pelo casal. E no Brasil isso ainda não acontece. Então, é isso que você falou, me reportou muito a essa questão da licença maternidade. O peso do cuidado, a obrigação da mulher. Então, não é igual ainda. Exato. Não é igual. E até assim, se chegar a existir a licença paternidade estendida, que o homem venha entender que é para ele cuidar junto. Isso. Não é para ele tirar férias. Isso, né? exatamente. Porque o homem precisa cuidar junto com a mulher. Para o cuidado. Exato. Exatamente, da criança e também da mulher. Então, a gente tem que naturalizar o cuidado masculino, que o homem também se responsabilize pelo cuidado. Exato. A outra coisa que você falou que me tocou muito foi sobre as mortes das mulheres. Quando a gente fala de feminicídio,
Muitas pessoas até se incomodam e usam a palavra mimimi em relação a isso, mas vamos refletir. A gente vê um número de homens, quando vê uma televisão, um jornal, nós vemos homens que morreram porque traíram ou homens que morreram porque acabaram o relacionamento. É muito raro. É muito raro ver uma manchete de jornal no qual o homem morre porque traiu sua esposa. Homem morre porque decidiu acabar um casamento ou um namoro. Agora, mulher, todos os dias a gente lê. Exato. E você falou, me fez lembrar. Eu estava passeando na rede social, acho que ontem, foi antes de ontem, e aí me chamou a atenção um post de uma mulher que estava usando uma tornozeleira. E aí, quando eu vi, aí eu abri. E aí você falou, morre, ela sofria violência, ela apanhava, sofria muita violência. E aí, um certo dia, ela levantou e ela disse, eu vou... Encomendou a morte do marido. Ela não matou, ela encomendou. Sim. E aí, ela confessou o crime e ela pegou 19 anos de cadeia, com tudo de advogados. E aí, ela conseguiu reduzir a pena, ainda cumpriu, acho que 12 anos, foi 10 anos, e saiu com tornozeleira. Aí a gente se pergunta, a mulher... cansou, né? É errado? É certo? Não, não é certo. Se a gente está lutando por igualdade, é óbvio que não é correto. Mas aí eu pergunto, o homem, ele agride, a mulher sai com a medida protetiva, e aí o homem vai, é chamado, ele sai numa audiência de custódia, e ainda, se ele for condenado, ele sai sem tornozeleira. Isso. Mas a mulher, ela foi mandante, ela cumpriu anos de prisão e ainda saiu com a tornozeleira. E quando você fala que ela tinha 20 anos de condenação e cumpriu 12, então ela não foi nem para a questão do 1/5 da condenação. E a gente vê muito isso nos homens. Eles matam as mulheres ou agridem e quando cumprem é 1/5 da pena. Mas isso mostra que a mulher, ela vai ser condenada e ela vai ser vista com maus olhos até quando ela está tentando se defender. Exato. Então, foi muito importante essa sua fala. Outra coisa que você falou foi, o homem sai da audiência de custódia, para quem não sabe, a audiência de custódia é quando o homem é preso em flagrante, e aí, no outro dia, de manhã, tem uma audiência com o juiz, a audiência de custódia. O juiz vai decidir se ele vai para o presídio ou se ele vai ser liberto. O ideal é que, se houve uma violência de gênero, uma agressão, uma perseguição, que ele saísse com a tornozeleira. Mas a realidade... Ou que ele ficasse preso, né? Ou que ele ficasse preso. A realidade, pelo menos em Alagoas, é que, isso eu falo por vivência, é um dado da minha vida, é que o homem, muitas vezes, na maioria das vezes, não sai com a tornozeleira, porque simplesmente não há tornozeleiras suficientes no estado. Exato. Então, essa mulher, ela vai ficar desprotegida. Exatamente. Essa é a nossa realidade. E eu digo, não é só de Alagoas, é do Brasil. Então, a gente vai falar mais à frente, realmente, qual é a eficácia dessa medida protetiva. Será que, de fato, ela está protegendo as mulheres? Vamos refletir sobre isso. Eu fiquei observando o seu trabalho na rede social. E teve uma questão que me encantou muito, que foi uma ação que você está promovendo agora no Agosto Lilás, nas escolas. Isso me trouxe uma alegria imensa ao ver você levar oficinas e palestras para adolescentes sobre esse tema tão delicado, que é a violência de gênero e a equidade de gênero. O que você tem a falar sobre isso? Por que é importante a gente educar e conscientizar a nova geração? Então, desde que a gente começou a planejar, né, as ações do Agosto Lilás, eu coloquei como prioridade as ações nas escolas, né, porque eu acho importantíssimo. Para mim, é onde começa tudo. A base começa na educação. Começa educando as crianças e adolescentes sobre o tema. E a partir do momento que a gente leva isso para dentro das escolas, a gente abre um leque, né, para que os adolescentes já venham se conscientizar do que é igualdade de gênero, do que é violência contra a mulher. E aí, para mim, foi importantíssimo, né? Baseado em uma pesquisa, os adolescentes, eles estão dominando, né, o machismo e a violência. Então, eles estão reproduzindo, né, muito machismo e cometendo muita violência. Então, a partir daí, a gente levou essas ações e foi, assim, muito bom. Ai, que felicidade ouvir isso. Isso que você falou é uma realidade. A gente até acredita que a nova geração, ela traz mais consciência. Mas esse movimento, por exemplo, Red Pill, no qual a misoginia, que é o ódio a tudo que remete ao feminino, está muito forte. Então, e isso, como você falou, esse movimento machista e misógino,
é muito Exato. forte nos adolescentes. Então, existem redes sociais fechadas que propagam o ódio a tudo que é feminino. E se a gente não trouxer essa conscientização a esses adolescentes, quem vai trazer? Muitas vezes os pais estão focados no trabalho, não sabem nem o que é que esses adolescentes estão consumindo e muitas vezes os pais não têm essa consciência. Então, assim, eles aprendem muitas vezes dentro de casa. Isso. Eles convivem com a violência dentro de casa. Isso. E aí, exatamente nessas ações, eu consegui ver muita coisa, muitas falas machistas, muitos sinais de que algumas adolescentes estavam ali, de fato. Assim, a gente não pode dizer, sofre, mas são sinais que a gente não pode ignorar. Isso é importante, Exato. porque são justamente os sinais que vão mostrar a violência de gênero. Porque a vítima de violência de gênero, ela não fala, ela tem vergonha do que está acontecendo, ela tem culpa, ela sofre pela culpa, ela sofre pela confusão de sequer entender o que está acontecendo. Exato. Então, quando a gente traz isso desde a adolescência, a conscientização, conseguir entender o que é violência, é um transformador de vidas. Com certeza. E eu queria que você me dissesse, quando você estava nas escolas, esses adolescentes, você, por exemplo, relatou que já consegue perceber sinais de violência, sim, mas você consegue perceber eles abertos? Não tão abertos, mas assim, em algumas oficinas que a gente fez, e aí teve uma delas que a gente iniciou, foi tipo como quebra-gelo, e em uma delas a gente pedia para que eles falassem algumas palavras, né? Mulher, quando você escuta a palavra mulher, o que é que lhe retrata, o que é que lhe traz? A violência, o que é que traz? E aí, depois o respeito. E aí, no momento em que a gente pedia para que eles falassem de mulher, por exemplo, né? Alguns meninos, eu fiquei observando e depois a gente trouxe a reflexão. Né? E aí, alguns meninos, quando você escuta a palavra mulher, o que é que você pensa? Aí ele, gostosa. Olha, a objetificação do corpo feminino, né? Exato. E aí, gostosa, tá certo. E aí a gente foi passando. E aí alguma das meninas, em algum momento, quando traz violência. E aí algumas palavras me marcou, né? Porque, por exemplo, o abuso. Né? Normalmente, dentro dos adolescentes, das crianças, porque a gente trabalhou do 6º aos 9º anos. Então, nem todos eles sabem quais são os tipos de violência. Sim. Né? E aí, sem perceber, ela falou a violência sexual. Né? E aí ela disse abuso. Aí o outro falou molestar. Algumas palavras que, tipo, não é o contexto da criança. O contexto da criança, do Sim. adolescente. E aí eu fiquei observando essa mocinha que falou, o abuso. E aí eu observei ela do início ao fim. E aí eu via ela muito retraída, eu via ela, assim... Os sinais. Todos os sinais, né? muitos Pode sinais. não ser, mas há sinais que a gente precisam não ser pode investigados. Dizer, aquela jovem, ela sofre Sim. abuso. Não. Mas ela mostrou muitos sinais que merecem atenção. Né? E ela estava ali o tempo todo com a mão fechada, sempre com a cabeça baixa, o olhar baixo, o olhar triste. E foi justamente ela, quando ela... E o mais interessante, que me chocou, foi quando ela foi falar a palavra, meio que embargou a voz. E aí eu pensei assim, eu digo, o quanto que é importante. Sim. Né? Porque é na escola que eles levam, né? Muitas na vezes escola, é o único lugar. Às vezes é o lugar seguro. É o único né? lugar. Onde tem Às ali o vezes professor, onde tem ali a melhor amiga, Isso. onde tem ali... Onde eles vão ali desabafar. E esse tema dentro das escolas, ele é essencial, ele precisa ser falado. Eu fico muito feliz, como eu já repeti aqui, é a terceira vez que eu falei que eu fico feliz e fico mesmo. Isso que você me trouxe, apesar de trazer uma angústia em ter sinais de que jovens estão sendo abusados, e isso é uma realidade, mas me deixa feliz. Porque, como você falou, a gente está criando um lugar seguro para que esses jovens possam falar e ser protegidos. Exato. E entender o que está acontecendo. E assim, e sem falar que eu não acho importante apenas levar para os jovens, mas e sim para os profissionais. Sim, também. Né? Eu não sei se você chegou a ver, também nas redes sociais circulou um vídeo onde uma mãe pediu socorro através de um bilhetinho na bolsa do filho. Ela morava na zona rural, lá, acho que foi São Paulo, na zona rural, onde não tinha sinal, não tinha contato com ninguém. Ela vivia em cárcere privado. E ela sofria violência todos os dias. E a escola pôde ser o e resgate aí foi. dessa E mulher. ela fez um bilhetinho à mão, colocou escondido na mochila do filho. E aí, quando chegou lá, pedindo à diretora socorro, que estava sofrendo violência. E ela falava assim, eu chego a me arrepio, porque ela falava, pelo meu filho, Caramba. me socorra. Sim.
E ali, a partir dali, eu disse, a gente precisa levar essas ações na escola. Sim. E aí ela pedia socorro, e aí a diretora, quando leu, ficou apavorada, chamou a polícia, e até a polícia, eles não conseguiram localizar, e foi preciso entrar em contato com o motorista da van, que levava a criança. Ele ajudou a localizar a residência, e a mulher saiu do cárcere. Então, assim, o quanto é importante, tanto os profissionais, quanto as crianças estarem ali sabendo o que é a violência. É um ecossistema que tem que ser montado, né? Porque eles vivem, eles presenciam a violência ali diariamente dentro de casa. Então, para eles é uma coisa normal. Isso foi uma fala sua, quando você estava apresentando o projeto aqui agora. E é verdade, essa criança dentro de casa, o abuso e a violência, ela é naturalizada. Quando você traz um projeto desse para a escola, você mostra que isso não é natural, que isso não é o ideal, que isso é violência, que não é aceitável. E essa criança liga um clique. E através dessa criança você consegue salvar a família. Exato. E quando eu digo família, muitas vezes haverá uma separação do casal, porque a gente tem que parar de idealizar a família apenas como pai, mãe e filhos, porque isso vem matando muitas mulheres, Amanda. Porque as mulheres, elas ficam presas no modelo familiar, tradicional, e aí elas não querem se separar, mas o que a gente tem que entender como mulher é que a família se não puder ser com o pai dos meus filhos, porque existe um relacionamento abusivo, vai ser entre eu e os meus filhos, ou entre eu e o meu filho, tudo bem. Então, eu como mulher, se estou dentro de uma relação abusiva, vou sair dessa relação abusiva por mim e pelos meus filhos. E com os meus filhos eu vou constituir uma família. E tudo bem. E é maravilhoso. Então, isso que você está fazendo nas escolas é revolucionário. E vamos esperar que várias secretarias vejam esse nosso podcast e repliquem. Na verdade, a nossa secretaria é uma secretaria nova. E esse é um projeto em que a gente não vai ficar só no Agosto Lilás. É um projeto em que a gente vai maturar ele para dar continuidade posteriormente. Perfeito. Né? Para a gente ir trabalhando, de fato, nas escolas e trazer esse tema que é muito importante. Isso. Então, eu fico aqui na torcida para que várias secretarias de Alagoas e do Brasil todo vejam a Amanda Santos, essa secretária incrível, e repliquem esse projeto nas escolas. Parabéns. Obrigada. Uma coisa que eu queria destacar aqui foi o momento que você falou que muitas crianças, adolescentes e pais não conseguem entender sequer o que é violência de gênero. Isso é uma realidade. E isso não é só nos interiores, é na capital. Sim. Isso independe de faixa etária, de classe social. É uma realidade, as pessoas não conseguem entender. Então, primeiro, acho que a gente tem que entender o que é violência de gênero. A ONU, ela traz uma definição simples, objetiva e fácil de entender. Ela fala que existem 5 tipos de violência. Esses 5 tipos também estão na Maria da Penha. Sim. Então, existe a violência emocional, a violência sexual e a física. A sexual e a física é a que mais as pessoas falam. Mas a emocional, a moral e a patrimonial, fechando esses 5 tipos de violência, as pessoas mal falam, dizem que é mimimi e não conseguem compreender. Outra questão que a ONU fala é que não é só o ato de trazer um dano à saúde física, moral, sexual, patrimonial, emocional dessa mulher que é o crime. A ameaça futura de um possível dano também é violência. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está namorando e o namorado diz assim: eu vou bater em você. Ou então está numa discussão e dá um soco na parede. Não bate na mulher, mas dá um soco na parede. Quebra tudo. Ele não fez um ato a ela especificamente, mas houve uma ameaça. Isso também é violência. Então, as mulheres precisam entender que a ameaça à sua integridade também é violência. Na verdade, é onde tudo começa. É onde tudo começa. Né? Porque a violência psicológica, ela é silenciosa. Eu costumo dizer que graças a Deus, eu nunca sofri violência física. Mas eu costumo dizer que todas nós mulheres, se a gente parar para olhar, todas nós mulheres sofremos algum tipo de violência. Seja ela psicológica, moral. Eu acho que todo mundo, todas as mulheres já sofreu um tipo de violência. Se a gente vai olhar, olha o histórico de vida, olha o histórico dos tipos de relacionamento, dos namoros. Isso é chocante, porque quando a gente fala que todas as mulheres, sem exceção, já sofreram uma violência emocional, isso é muito sério.
Então, falas como? Tira essa roupa. Depois não reclame se alguém passar a mão em você. Sim. Vão achar que você é muito fácil, tá muito namoradeira. É violência emocional. Por quê? Porque no momento que isso é permitido ao homem, não é permitido à mulher, e ela é colocada como uma figura vilanesca, porque, por exemplo, ela é namoradeira, isso é violência de gênero. Se é errado, tem que ser errado para os dois. Sim. Eu falo muito sobre isso, que a luta da liberdade por direitos iguais, que seja por direitos bons. Nem é legal para o homem, nem é legal Sim. para a mulher, mas que os direitos sejam iguais. Sim. Outro tipo de violência emocional que as pessoas estão agora começando a falar, eu fico muito feliz, é o gaslighting e o ghosting. Então, você está no começo de um relacionamento e está tendo uma troca interessante entre esse casal. Eles estão conversando, estão se entendendo. Não ficou nada claro sobre, não, é só um relacionamento casual. Não. Realmente fica subentendido que eles estão se conhecendo para namorar, por exemplo. E esse homem some, essa mulher começa a se culpar. Sim. E ela começa a se perguntar, o que foi que eu fiz? A culpa é minha. Por que que ele não me quer mais? Eu fiz alguma coisa de errada. Isso é uma violência emocional. E é sobre isso quando você fala que todas as mulheres já sofreram violência emocional. O gaslighting é o tipo de violência também, e você como psicóloga sabe muito sobre isso, mas eu vou ousar falar aqui rapidinho, que o gaslighting é quando geralmente o homem, acontece também o contrário, a mulher fazer no homem, mas a gente vê muito o homem fazendo da mulher. Porque o machismo é estrutural. Então, é o poder masculino sobre o feminino. Que é quando esse homem faz com que essa mulher comece a duvidar do que foi falado e do que aconteceu. Então, ele começa a mexer na realidade. Vamos dar um exemplo. Eu, casada, pego o celular do meu marido e vejo mensagens dele falando, por exemplo, uma frase que você falou dos alunos, gostosa. Sim. Né? Objetificação do corpo feminino. Mas ele falou lá gostosa. Eu vi essa mensagem e aí eu vou questioná-lo. Quando eu questiono, ele fala, frases clássicas, você é louca, você é maluca, o problema é que você é muito ciumenta, controladora, não é bem assim, na verdade é uma amiga, uma prima e isso aí é uma brincadeira. Você tá vendo coisa. Você tá vendo coisa. E mexe tanto com a cabeça dessa mulher que no final essa mulher pede desculpas. Ela acha que de fato está louca. Isso. Então, essa violência emocional, ela é severa. Porque, como você sabe, a Mente falou, ela é silenciosa. Sim. Quando uma mulher leva um soco, fica a marca. Mas quando ela sofre gaslighting, não fica a marca. E não tem como provar. E também, para ela chegar no soco, ela já sofreu muito. Eu costumo dizer que a violência, ela não começa num soco. Não. Quando você inicia um relacionamento, o homem ele não chega e ele chega violentando a mulher. Não, ele é o melhor homem do mundo. Ele é o homem mais apaixonado. E ele vai ali iludindo a mulher, é um ciúme, né? Que é um cuidado, ela não vai achar nenhum homem que cuide dela como ele. Isso. E tudo isso vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando você vai olhar, a mulher está isolada, né? Porque o que eles fazem é retirar a mulher do convívio de família, de amigos. Né? As mulheres, elas que sofrem violência ali, o abusador, ele chega e ele começa a afastar. Isso. Então, existem vários sinais. O ciclo do relacionamento abusivo. Exatamente. Existem vários sinais em que a mulher precisa ficar atenta. Isso. Para que não chegue, de fato, a uma violência física ou um feminicídio. Então, eu quero até reforçar isso que você trouxe, Amanda. Então, primeiro, o homem se comporta como um príncipe. Sim. Então, o abusador, ele não se comporta de um modo diferente. Não. Eu acho até que ele é mais exagerado. Ele pode até ser mais exagerado na perfeição. Sim. Depois ele começa a retirar Sim. o suprimento amoroso. Começa a proibir. Comigo não sai com essa roupa. Isso. Essa roupa está... E aí a mulher volta, tira, faz aquilo que... Porque, de fato, eu estou provocando. Aí é aquilo que você falou. E tem essa ideia do que ele é um príncipe. Sim. E eu não vou perder. Exato. Porque no começo era muito perfeito. Sim.
E agora eu não posso estragar tudo isso. E aí ela já vai entrando nesse ciclo. Isso. Porque o homem então é a gente perfeito. vê uma dependência emocional. Isso, é quando entra a dependência emocional. Porque o homem é perfeito. Isso. E como é que ele é tão perfeito e eu que não presto? Exatamente. Então o homem faz com que a mulher se sinta culpada do que ele faz. Então você trouxe falas como a culpa feminina, como o isolamento feminino, porque eu acho que é uma estratégia muito forte e ela é padrão no relacionamento abusivo. O isolamento dessa mulher. Sim. Porque, como psicóloga, eu acho que você pode confirmar isso. Eu acho que a mulher ela vai ser mais facilmente manipulada quando ela está isolada, sem família e sem amigos. Então, não é coincidência quando ele fala, seu amigo quer ficar com você, preste atenção, isola. Sua amiga deu em cima de mim. Sua mãe, seu pai não te ama. Isso. Seu irmão é problemático. E aí começa a isolar essa mulher, porque ela isolada, ela vai ser facilmente controlada. Ela não tem ele vai fazer com que ela ache, né, porque é o que ele passa para a mulher, que só quem quer cuidar dela só é ele. Isso. Ninguém mais quer o bem dela quanto ele. Isso. Ela também não é ninguém sem ele. Até porque o único que cuida, o único que é amoroso, que se preocupa com ela, é ele. Então perceba que ela não tem mais valor sem ele. Ela deixa de ser um ser completo, criado por Deus, completo, em perfeição. E agora ela é dependente desse homem que se fantasia de príncipe e ela está dependente desse homem. E aí, às vezes, a dependência é no geral. Porque muitas das vezes ele até tira ela do trabalho. Sim. Ah, você não precisa trabalhar porque eu vou lhe dar tudo. Ou, por exemplo, a mulher se torna uma prisioneira. Ela não tem vida social, ela já não tem mais amigos, ela já não trabalha, ela já não pode mais estudar. Para que você vai estudar hoje em dia? Isso. Ninguém precisa mais estudar para crescer na vida. Eu posso lhe dar tudo o que você quiser. Então, aí a mulher vai ali, se isolando. Quando vai... Ela já está ali. Ela já está dentro do E ela não ciclo, consegue sair. É por isso que muitas vezes, assim, eu escuto muito. A mulher, a gente escuta muito, né? Porque o machismo hoje, ele não está só impregnado nos homens. Quando a gente fala machismo, soa muito como homens, né? Os homens são machistas. A gente vê muita fala machista nas mulheres. Isso. Porque a partir do momento que eu olho para uma mulher e eu digo assim, ela não sai desse ciclo porque ela não quer. Ela apanha porque ela gosta. Isso. Quem apanha porque gosta, gente? Ninguém apanha porque gosta. Ninguém sente dor gostando. Isso. Então, ela não consegue sair. Ela não sai porque ela não consegue. Porque ela não consegue. Não é porque ela não quer. Ela já está ali presa num ciclo onde ela não consegue sair dali. Que fala rica que você trouxe agora. É justamente isso. A misoginia e o machismo não é só aplicada e replicada pelos homens. É também pelas mulheres. Sim. E isso faz parte de uma consciência no qual o machismo ele é estrutural. Como assim, Rê? A gente está falando sobre... Não é o que acontece dentro da sua casa. Então, você pode, por exemplo, chegar e dizer assim... A minha casa sempre foi muito igualitária. Os homens e mulheres sempre tiveram voz, posição, estimulados a estudar, a falar, a se posicionar, a pensar. É diferente lá em casa. Mas quando você vai para o mercado de trabalho... Quando você vai para as relações sociais, na faculdade, no trabalho, você ouve falas machistas de homens e de mulheres, é na sociedade que você vê o machismo, mesmo que na sua casa seja diferente. Então, por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender que o machismo ele é estrutural. Como assim? Existe uma estrutura na sociedade patriarcal. O homem, patriarca, provedor, detetor de todo o poder e dinheiro, vai mandar na minoria que eram as mulheres. Ele manda. Quem está no poder, geralmente, não quer abrir mão do poder. Então, esses homens não querem abrir mão do poder há séculos. Só que as mulheres estão lutando por isso. Então, quando a mulher, ela, por exemplo, entra na licença maternidade no trabalho, isso é um grande problema para que essa mulher cresça na carreira dela. Porque se existe uma seleção de trabalho e essa mulher está grávida, seja para entrar numa empresa ou para subir o cargo, não é a mulher grávida que vai ser escolhida. Por quê? Porque ela é tida como um peso pela sociedade. Porque ela vai passar de 4 a 6 meses longe dessa empresa. Mas isso acontece, não é culpa da mulher, porque o filho é do casal. Sim. Isso acontece porque a sociedade, o machismo estrutural, coloca dessa forma, para que a mulher seja colocada como peso. Porque no momento que a gente fizer uma ação simples, que é, vamos colocar a licença paternidade e maternidade. Por exemplo, a licença do cuidado do recém-nascido.
Porque pode ser um casal Sim. de homossexuais, por exemplo. Então, a licença do cuidado, como vocês, como casal, querem dividir? Digam como vocês... Dividam meio a meio, 3 e 3. Então, isso não existe. Então, a mulher, ela, na estrutura da sociedade, ela está abaixo do homem, porque o poder e o dinheiro ainda está, a grande maioria, mesmo as mulheres sendo independentes, está na mão dos homens. Sim, com certeza. Amanda, eu queria dividir com você e com as mulheres e homens também que estão assistindo a gente um filme que é de 1940, antigo demais, mas ele é preto e branco, inclusive. Está no YouTube aberto, a gente vai colocar o link para vocês assistirem de graça. Assistam. É incrível. Vocês vão vidrar nesse filme. Se colocar ele coloridinho, parece que foi feito hoje. O filme se chama Gaslighting, que traduzindo é luz a gás. Então, em 1940, a luz era gás. Nesse filme, existe um casal do Paul e da Bella. E o Paul, ele começa a fazer o gaslighting, que é a violência psicológica, emocional que a gente falou. O Paul, ele começa a fazer algumas manipulações no gás da casa. Porque o Paul, nesse filme, por exemplo, a Bella sofre a violência patrimonial. O Paul é um estelionatário que está aplicando o golpe nela, que tem o dinheiro, então ele quer que ela pareça louca para que ele interne e ele pegue todo o dinheiro dela. Ele começa a mexer na luz através da manipulação do gás, da válvula de gás, e ela começa a ver a luz oscilando. Quando ela vê a luz oscilando, ela pergunta, você está vendo? Não estou vendo. Não está tudo normal. Ela começa a achar o quê? Que a gente acabou de falar. Que ela está... Louca. Louca. Uma cena também que eu acho muito importante, até anotei o minuto. É no minuto 34 do filme. Pode botar lá no minuto 34. O Paul pega o relógio dele, tira do paletó, coloca discretamente na bolsa da Bella e vai para o teatro. Quando chega lá, ele começa a questioná-la. Cadê o meu relógio? Não, não peguei seu relógio. Mas cadê meu relógio? Você guardou meu relógio? Você pegou meu relógio? Cadê meu relógio? E ela começa a ter uma crise de ansiedade. E ele começa a estimular essa crise para que realmente ela perca o controle. Quando ele pega a bolsa dela e acha o relógio, ela se sente, que você até falou, culpada. E ela duvida da sanidade mental dela. Não, mas eu não lembro de ter pego esse relógio. Mas se ele está falando e está na minha bolsa, então realmente eu sou o problema, eu sou a doente, eu sou a louca. E ela pede desculpa a ele, inclusive, e tem uma crise de ansiedade. No meio do teatro, ele se levanta, o pianista para de tocar, e o Paul, ele traz uma fala que até me embarga, que ele fala assim, ela está ficando louca e ela tem isso com frequência. Vamos chamar o médico. E leva ela para casa. E na sociedade toda, ele pinta que ela está louca. Está louca. É bem assim que acontece. É assim que acontece. Essa é a realidade. Então, o filme Gaslight, Luz a Gás, de 1940, vamos deixar o link aqui. E eu aconselho que vocês assistam, porque vocês vão se identificar e vocês vão conseguir entender tipos de violência psicológica e emocional atuais, que lá de 1940 já existia. E se repetem. Exato. E se repetem. Entrando nesse tema que a gente está falando muito, eu acho que você falou sobre os 19 anos da Maria da Penha. Sim. Eu queria falar sobre isso, porque existe uma romantização da criação dessa lei, como o Brasil sendo um grande país que criou a Lei Maria da Penha, porque antes da Maria da Penha, os casos de violência doméstica, como por exemplo o caso da própria Maria da Penha, que lá em 1983, ela sofreu 2 tentativas de homicídio pelo esposo, uma foi a tiro e a outra foi eletrocutada, ficou cadeirante por conta disso, só que como não tinha uma legislação específica, o caso ele se arrastou durante anos, porque naquela época que nem é tanto tempo, né? O que acontecia? Há 40 anos atrás, os casos de violência de gênero, de violência doméstica, eram julgados em tribunais de pequenas causas. Sim. Olha que absurdo, pequenas causas. Ela quase morreu, estava em cima da cadeira de roda e ela não conseguia um julgamento adequado para o caso dela. Institutos e órgãos de defesa dos direitos humanos levaram o caso da Maria da Penha e outros casos para um órgão, para uma comissão internacional de direitos humanos. Essa comissão ela é regulada
em todos os países das 3 Américas, América do Norte, Central e Sul. Então, todos os países, os principais, 7 principais, têm representantes nessa comissão. Qual é a importância? Essa comissão ela vai regular, fiscalizar direitos humanos de todos os tipos. Então, a alimentação, a criança, a moradia, a violência de gênero. Quando trouxe esse caso da Maria da Penha, essa comissão, ela chamou a atenção do Brasil. Ela deu eu não vou dizer condenação, porque não tinha um julgamento, mas ela pediu um posicionamento do Brasil. E, através dessa pressão, o Brasil sancionou a Lei Maria da Penha. Então, não foi porque vereadores, deputados e senadores criaram uma legislação preocupados com a vida, não vou nem dizer a saúde, com a vida, porque as mulheres estão morrendo, como você disse. Então, a Lei Maria da Penha, 2 décadas vai fazer ainda. Em 2026 vai fazer 2 décadas. Ela é muito nova. Ela é uma conquista importantíssima, mas ela só aconteceu por conta de uma pressão internacional. Sim. Na verdade, assim, eu acho que eu até tenho um vídeo na minha rede social que fala sobre isso. Né? Maria da Penha, ela gritou, né? Ela deu voz, ela foi sensacional, porque foi através dela que as mulheres hoje, né, por mais que a gente tenha algumas falhas, mas as mulheres, elas estão tendo mais voz. Né? Apesar de a gente sentir muito que a nossa voz é calada muitas das vezes, mas Maria da Penha, ela gritou por nós. Foi um marco, né? Isso, ela gritou por nós. E aí, como você bem falou, na época, ali no tribunal, o homem ia, assinava um termo e ele dava a cesta básica. E voltava para casa. E aí, quando ele voltava para casa, a mulher apanhava mais. Apanhava, ou morria. Ou morria. Né? E aí, Maria da Penha veio para, de fato, dar voz, né, às mulheres e fazer com que, ao menos, as mulheres, os homens, eles saibam que tem um limite. Existe um mesmo limitador. Não sendo perfeito. Muito deles não respeitando esse limite, mas existe o limite. Isso. Inclusive, até queria a sua opinião sobre isso. A medida protetiva, ela está dentro da Lei Maria da Penha. Sim. Né? É um instrumento dentro da lei para proteger essa mulher. Você acredita que a medida protetiva, ela protege de fato a mulher vítima de violência de gênero? Então, eu sempre costumo dizer que a medida protetiva, ela é muito importante, né? É como eu falei, existem falhas, mas ela dá o direito à mulher, né, diante do judiciário, de estar protegida e fazer com que o homem entenda que ali existe um limite. Isso. Né? Mesmo, muitas das vezes, como eu já falei, o homem não respeitando esse limite, mas a lei, ela existe. Né? Existem muitas falhas, sim, existem. Uma delas que eu acho que é muito, assim, pontual, é o apoio psicológico. Né? Porque a mulher, ela está ali, ela acaba se tornando, mesmo ela estando com a medida protetiva, a mulher acaba se tornando uma prisioneira, muitas das vezes. Né? E aí ali ela já está. Quando ela chega a ter coragem de ir denunciar e chegar a fazer uma medida protetiva, ela já está muito sequelada. Isso. A mulher, ela já está totalmente sequelada. Então, ela está com o psicológico totalmente abalado. Isso. Então, assim, esse apoio contínuo, esse apoio psicológico, ele é muito falho. Né? Porque a lei, ela fala que tanto a mulher quanto o agressor deveria ter acompanhamento psicológico. E a gente não vê nem a mulher. Exatamente. Né? Então, assim, isso é um ponto onde que eu acho que é falho. Né? Então, assim, hoje a gente também tem a Patrulha Maria da Penha, que isso também já é um ganho. Já é um ganho. Porque a partir do momento que a mulher, ela vai lá, é por isso que eu falo sempre, as mulheres, elas precisam denunciar. Porque a partir do momento que você denuncia, você está protegida. Isso. Né? Se você não tem se não existe a denúncia, a mulher, ela não tem a medida protetiva, ela não tem o acompanhamento da patrulha. É como eu digo, assim, às vezes a gente já tem um trauma, né? De que, não funciona. Mas se a gente impulsionar as mulheres que ela vai funcionar, isso vai ajudar para que esse número vá diminuindo. Você falando isso me remete muito à fala da minha mãe. Sim. A minha mãe fala assim, ela sabe que eu sempre estou à frente, a gente tem uma comunidade Mulher Águia, com a Camila Reis, que coordena comigo, e às vezes cansa ver certas impunidades, Sim. A morosidade da justiça. E todas as vezes que eu falo frases
automáticas como não vai dar em nada, estou cansada, estamos cansadas. Ela diz, minha filha, entenda que a luta de hoje, que você, eu e as outras mulheres estamos lutando hoje, não é para você. É para sua filha, é para sua neta, é para o seu filho. São para os próximos, é para a próxima geração. Então, quando você fala assim, a gente tem que falar, lutar, isso é muito forte, Amanda. Sim. Porque esse pensamento de não vai dar em nada, ele é muito forte, mas dá. Outra fala da minha mãe que é muito importante, ela fala, uma hora os processos vão dar em alguma coisa. É demorado, mas vai dar em alguma coisa. Então, a mulher tem que entender que no momento que ela sofre a violência de gênero, primeira coisa, tem que fazer um BO. Sim. Não tem noção nenhuma, procure um advogado. Procure um advogado. Não tem condições de pagar particular, não tem problema. Vai num fórum da violência contra a mulher. Em Alagoas tem a Casa da Mulher Alagoana. Tem a Delegacia da Mulher Especializada. Tem a Delegacia da Mulher. Mas eu vou até dizer, vá na Casa da Mulher Alagoana. Por quê? Porque lá é um centro. E tem em todos os estados. Sim. Lá é um centro que aí vai ter primeira triagem. Eu falo porque eu já fui atendida lá e eu já fiz trabalhos lá com outras mulheres. Então, você entra, primeiro você passa pela triagem com psicólogo e assistente social. Só depois daí vai fazer o BO. Mas aí é onde está. É interessante, Sim. né? Se a mulher, muitas das vezes, a delegacia, ela traz um peso, né? Sim. A mulher, ela se sente coagida de ir até uma delegacia. Sim. Mas E vergonha também. Vergonha, um peso, tudo um conjunto. A mulher começou a sofrer a violência. Certo. Para onde ela vai? Certo, A revitimização é alta, porque a mulher, ela precisa ser ouvida 8 vezes, 9 vezes. Isso. Então, quando a mulher, ela não vai no órgão que vai dar o primeiro suporte, ela vai ficar sendo revitimizada ali, tendo que falar, reviver aquilo ali várias vezes. Porque quando a casa da mulher... Inclusive, dentro da lei, existe isso, que a mulher tem o direito de ser poupada da revitimização. Exato. Mas aí, na prática, isso não existe. Não acontece. Eu mesma sou vítima de violência de gênero e digo, é exaustivo. Sim. É exaustivo por 2 motivos. Primeiro, por ter que contar a história várias vezes e revivê-la. Isso. Exato. A gente revive e não tem como. Além disso, desse sofrimento emocional e psicológico que a gente está sendo submetida, porque eu disse, não é possível que a minha história não está em algum sistema. Eu já contei 1000 vezes e eu tenho que contar de novo. Sim. E é desgastante. E a outra coisa é o machismo. Sim. Eu já cheguei dentro da delegacia da mulher e já ouvi de delegada dizendo que o que tinha acontecido não era Maria da Penha. E um homem teve que entrar, um policial, homem, teve que entrar e dizer, isso é Maria da Penha, isso é violência emocional. E só daí eu fui conduzida à Sala Lilás. Sim. Então, isso é um sofrimento imenso. Eu tive que me posicionar na hora e dizer, então, eu vou chamar a minha advogada e eu vou chamar a imprensa, porque isso é um absurdo. A pessoa tinha saído presa em flagrante, estava lá, os policiais deram relatório discriminando tudo que tinha acontecido e a delegada dizendo que aquilo não era violência de gênero. Então, aquilo me deixou arrasada. Essa situação do machismo institucional Sim. dentro de Alagoas e do Brasil é seríssimo. Nós temos que falar sobre esse assunto. As mulheres estão sendo vítimas várias vezes. Elas são vítimas dos seus abusadores e elas são vítimas quando elas finalmente tomam coragem de se defender. Porque como você falou, Amanda, a mulher, para ela ir fazer um BO, ela passa por um processo severo. Ela tem que fazer terapia, gente. Tem que fazer terapia. Eu digo que eu estou aqui viva, eu estou aqui sã, e hoje eu estou falando sobre isso porque eu fiz terapia. A Amanda é psicóloga, Sim. eu admiro sua profissão, eu digo que eu estou viva Terapia é vida. por conta da terapia. Inclusive, quero citar 2 psicólogas, Camila Reis e Samira Lima, que fizeram parte desse meu processo de renascimento. Dentro da terapia, eu consegui entender o que era relacionamento abusivo, Sim. o que era aceitável, o que não era. E procurar os meus direitos. Então, a gente tem que falar sobre
É necessário sim fazer BO, é necessário sim procurar advogado, se não particular vai na defensoria, é necessário sim na terapia. Sim. É necessário sim falar sobre o assunto. E até hoje a gente consegue fazer um BO no Ministério direto, sem precisar ir na delegacia. Até online, no né? Ministério Público, online. Isso. Né? Não sei se você já foi atualmente na Delegacia da Mulher, recente. Você já foi? Aqui no CODE. Na Delegacia Especializada da Mulher. Aqui perto do Quando do você vai lá CODE, hoje, ela é toda rosinha, ela é toda lilás. Ela não parece uma delegacia. Sim. Ela já foi feita, tipo, hoje para acolher, de fato, essa mulher. Sim. Então, assim... E que os profissionais que estejam lá sejam qualificados para isso, para acolher essa mulher. Isso. Né? Na verdade, assim, existem muitas delegacias, por exemplo, algumas CISPs, elas só tem homem. Então, assim, isso chega a coagir a mulher até chegar até lá. Sim. Porque ela sofreu a violência de um homem. Então, ela chega lá, ela dá de cara com um homem. Né? E aí, muitas delas não funcionam. E aí, é um problema de Estado mesmo. Isso. E aí, a mulher chega na delegacia, e aí, isso é uma obrigação, de fato, do delegado ali, no momento de solicitar os dados, de começar é uma obrigação de comunicar, mas é a forma que você vai estar comunicando. Sim. Porque se a mulher chegar lá, ela tomou coragem. Normalmente, a mulher, quando chega aí, ela tá toda machucada. Ela acabou de acontecer a violência e ela disse, não, agora eu vou, senão eu vou morrer, muitas das vezes. E aí, ela chega lá e o delegado, ele diz assim, você sabe que se você fizer essa denúncia, ele vai preso, né? A mulher vai fazer o quê? Anda sendo culpada. Ela nem vai denunciar. Ela sendo culpada. Eu falo porque eu já passei por isso. Você sabe que ela vai presa. Em delegacia, em 2 situações. Eu cheguei numa delegacia, eu finalmente tive coragem de entrar. Primeira vez que fui fazer um BO. E aí eu vou deixar bem claro aqui para as mulheres qual era o meu medo. O meu medo era fazer o BO, o boletim de ocorrência, e o agressor descobrir e ficar mais violento. E o outro ponto que me segurava muito era a vergonha. A vergonha. Hoje eu entendo, e eu falo muito essa fala. A vergonha não é sua. A vergonha é do seu agressor. Eu vou repetir. A vergonha não é sua. A vergonha é do seu agressor. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se alguém falar, mas por que você aceitou frases como ela gosta de apanhar? Deixa falar. A vergonha não é sua. A vergonha é do agressor. Na verdade, assim, tem muitas mulheres que, inclusive, relato das delegadas, das majors que estão ali na patrulha, Maria da Penha. E aí, muito interessante o que você falou, porque existe, de fato, é necessário que haja uma capacitação, de fato, com todo... Assim, graças a Deus, todos os profissionais que eu estou, assim, trabalhando, né, desde que eu entrei na Secretaria da Mulher, a gente vem fazendo muitas parcerias com a RAV, né, com a CISP, com a delegada especializada da mulher. E, assim, elas são maravilhosas. Mas... a gente teve as conferências da Municipal da Mulher em muitos municípios. E aí eu tive a oportunidade de ir em algumas delas. E aí a delegada, ela não era delegada não, ela era... Eu não lembro qual era a patente, mas para não errar, ela estava ali, ela era da Patrulha Maria da Penha. E ela foi lá para poder falar, dar algumas palestras. E quando ela falou, eu olhei assim, eu disse, entrou no meu peito, eu digo, não acredito que eu estou ouvindo isso. Da pessoa que está ali para proteger. Sim. Porque aí ela disse assim, a partir do momento que você está com a medida protetiva, aí você vai lá e a Maria da Penha, a patrulha começa E aí ela disse, infelizmente tem algumas mulheres que não querem a nossa visita. Ela não tentou entender. Claro. O motivo dessa mulher. No contexto de violência, a gente nunca pode dizer que a mulher não quer algo. Isso. Às vezes ela simplesmente não pode e não consegue. Não, às vezes ela tem vergonha dos vizinhos ali. Sim, era o que eu ia dizer. A gente tem que entender o porquê. A gente não tem que dizer, a mulher não quer. Não. Isso, ela não pode ou não consegue. Existe alguma limitação. Qual é? Vamos entender? Exato. Vamos acolher. Aí quando a gente fez a nossa conferência, a gente teve o pessoal da patrulha lá em Parupoeira, a gente ainda não tem essa política da patrulha Maria da Penha. Na conferência foi uma das propostas que a gente colocou para ir lá para Brasília e ser aprovado, com fé em Deus vai ser. A gente não tem esse serviço lá. Mas aí o pessoal daqui de Maceió foi até lá e fez o trabalho. A fala totalmente diferente. Ela disse, a gente, em alguns casos, a mulher, ela não aceita a nossa... E aí a gente precisa entender o porquê. Aí eu digo, aí sim. Show de bola.
Você se colocou no lugar do outro. Claro, ela tem, né? A partir do momento que a mulher ela está sofrendo violência, ela está no ciclo da violência, a gente não pode dizer que ela não quer algo. Isso. Inclusive, até eu vou falar da minha vivência. Quando eu começo um relacionamento abusivo e entro, como você falou, daqui a pouco a gente fala sobre esse ciclo, mas quando eu entro e, enfim, quando eu percebo que eu estava lá dentro, percebi que estava dentro de um relacionamento abusivo na terapia, mas o que acontece? Primeiro, você tem que entender que a vergonha, vai com vergonha mesmo assim. Sim. Depois você entende que a vergonha não é sua. Então, você passa por um processo doloroso até você ter coragem de tomar essa atitude, porque você vai ser julgada. Sim. Além Infelizmente, eu não vou romantizar aqui, Amanda, dizer assim, não, vá lá, você denuncie, porque existe a Lei Maria da Penha e tudo dará certo. Não, eu vou dizer a você, mulher, que está me ouvindo, que eu passei por isso. Não vai ser fácil. Existe todo um protocolo jurídico. Você tem que se preparar para isso. Guardar provas, procurar advogados, se proteger juridicamente, se proteger emocionalmente. E as pessoas, infelizmente, vão te julgar. Eu ouvi muito isso, por exemplo. Uma pessoa em vulnerabilidade social, dependente financeiramente do seu agressor, às vezes é aceitado pelas pessoas. Ah, mas é porque ela dependia dele. Se ela saísse de casa com os filhos, ela morreria de fome. No meu caso, não existia isso. Então, o que acontece? Por quê que não acontecia isso? Porque eu sou uma mulher independente. Sim. Então, quando eu namoro, noivo ou caso com alguém, quando eu tenho algum relacionamento com algum homem, eu não dependo financeiramente desse homem. Seja namorado, noivo ou marido. Se eu não dependo financeiramente desse homem e eu permaneço dentro de um relacionamento abusivo, eu vou ser julgada. E eu fui julgada. Então, quando eu finalmente tive coragem de falar e eu achei que eu seria acolhida e protegida, eu fui julgada. E aí eu disse, eu vou continuar. Eu vou continuar e agora eu vou falar sobre o assunto. Então, não é fácil, mas é necessário. Sim. É necessário. E a gente vai entender um pouco por que uma mulher independente financeiramente ou dependente financeiramente continua dentro de um relacionamento abusivo. Não é porque ela quer apanhar. Até porque hoje o agressor, ele está em todas as áreas. Seja ela um nível financeiro, um nível de estudo pequeno, um nível... Todas as áreas. A áreas. gente viu aí recente o caso da influenciadora de nome. Né? E aí, citando a apresentadora também, uma apresentadora, Isso. né, muito famosa, riquíssima. Exato. E aí a gente entra, Gabriela Mansur, maravilhosa, né, que é referência no parte jurídica de defensora das mulheres. Então, ela citou, eu fui em uma palestra que ela estava fazendo, e aí ela citou, a gente como que está aqui à frente da defesa, nós sofremos violência a todo tempo. Sim. Né? Porque as pessoas querem calar, as pessoas querem julga, né? Porque assim, isso é um tema que eu fico encantada, né? Eu vou lá e a gente fica veste aqui a camisa, horas, de fato, né? A gente De fica fato, aqui veste a horas camisa, e a gente vai, né? Aí as pessoas, por que ela tá falando sobre isso? Isso. Quando vem se apanha do marido em casa. Eu já ouvi várias vezes. Eu ouvi essa semana passada, eu ouvi uma frase que me chocou, que foi assim, foi de uma mulher. Ela falou assim, tava com uma caneca da Margarida, que ela morreu na Paraíba, com um tiro de 12 no rosto, porque ela lutava pelos direitos dos trabalhadores rurais. Ela não sabia porque Margarida tinha morrido. E ela disse assim, é por isso que muitas mulheres morrem. Porque, em vez de ficar quieta, vai mexer com quem está quieto. Pois é. Só que o que ela não conseguiu entender, o que muitas pessoas não entendem e precisam entender quando alguém fala isso, é porque está numa posição de poder e de paz e de tranquilidade na vida. Gente, ninguém entra numa guerra e numa briga se tiver tudo ok. Uma mulher, quando ela fala assim, vamos lutar pelos direitos das mulheres, é porque ela está sendo subjugada, ela está sendo assassinada. Sim. Os filhos dela estão sofrendo. Então, quando as mulheres sentam para conversar sobre o assunto, é porque ela ou outras mulheres estão sofrendo.
Então, vamos parar de falar que não vamos mexer com quem está quieto. Não é sobre isso, é sobre lutar pelos direitos. Vamos falar de como identificar um relacionamento abusivo e como sair dele. Ou, às vezes, até não entrar, né? O ideal é não entrar. Primeiro, que você falou aqui, que eu achei bem legal e anotei, que quando você falou assim, um relacionamento abusivo, ele começa como qualquer outro. Porque uma pergunta frequente que eu ouvi e que eu ouço é, você não percebeu no começo do relacionamento? Aí eu digo, não, porque era um príncipe. Sim. Então, é justamente o contrário. O relacionamento abusivo, pessoas entendam e parem de julgar as mulheres. Ele começa como qualquer outro. Ou o contrário, ele começa maravilhoso. É incrível. A pessoa realmente olha e diz assim, as mulheres vão entender o que eu estou falando, as que já viveram ou vivem. Não, eu encontrei o meu príncipe encantado, era isso que eu queria. E muitos vão vestir uma roupa daquilo que você já relatou, que você sempre sonhava. Sim. Depois de dar a você um banho de amor, de cuidado, de devoção a essa mulher, ele vai começar a tirar esse suprimento. Então, ele faz silêncio, ele já não aparece tanto, não é tão frequente, não manda flores, não é tão romântico. E começa a fazer insinuações de que é por conta de algum comportamento dessa mulher, que foi o que você falou. Sim. Então, primeiro, ele é incrível, depois ele começa a tirar esse suprimento e, ao mesmo tempo, ele começa a isolar essa mulher. O isolamento, o terceiro ponto. O isolamento, você falou sobre isso. Então, ele começa a isolar essa mulher. Família, amigos, amigas, porque é mais fácil manipular você, estando isolada, do que se você tiver uma rede de apoio que vai lhe alertar sobre o que está acontecendo. Outra coisa importantíssima é que essa mulher faça terapia. Então, a psicologia Lazuli, que faz uma coordenação comigo da comunidade Mulher Águia, pediu que eu falasse sobre isso, e eu vou falar. Sobre a dependência emocional. E, principalmente, não vamos focar no abusador e na violência. Para a gente acabar ou diminuir com a violência de gênero, isso só vai acontecer quando a gente focar na mulher. Porque quando a gente procura um relacionamento abusivo, procura de modo inconsciente. E aí você vai falar se eu estou errada. Essa mulher, ela tem alguns padrões de comportamento. Então, quando a psicóloga, por isso tem que ter um psicólogo te acompanhando, ou psicóloga. Quando a psicóloga vai investigar, foi lá na infância, alguma crença de desamor, de desvalor, de desamparo, no seu pai, na sua mãe, no cuidador. E essa mulher tem um buraco emocional que gera uma dependência emocional disfuncional e ela começa a procurar aquela carência da infância no príncipe encantado. Quando ela encontra o príncipe encantado, o que é que ela faz? Ela se agarra no príncipe encantado. E aí começa o ciclo de violência. Que vai ser, algumas pessoas perguntam, sempre, como é que uma mulher leva um soco? Ela leva um soco porque nenhum relacionamento abusivo é 100% ruim. Ele é muito bom, muito ruim. Muito bom, muito ruim. Então, é o vale a lua de mel, é o vale a lua de mel. Então, isso gera uma dependência, como se fosse um vício nessa mulher. E ela se sente culpada, porque quando ela chega no vale, ela acha que a culpa é de quem? Dela. E eu até vou ler um trecho de um artigo que eu escrevi no Cada Minuto, que fala sobre isso. Então, no jornal Cada Minuto, a gente vai deixar o link também aqui para quem quiser ler o artigo na íntegra. Por que uma mulher apanha? Será que ela gosta? Vamos lá. Isso tudo é muito mais do que apanhar. É sobre ser roubada de si mesma. Quando uma mulher apanha, ela antes passou por um longo período de graduais violências físicas e, sobretudo, a violência emocional psicológica. E essa última é capaz de colapsar uma mulher. O batismo desse ciclo violento jamais será um soco no rosto. O primeiro movimento é sutil. E se ela não estiver atenta, talvez nem perceba. O início pode ser uma crítica à sua roupa, às suas amigas, um grito, um empurrão, um silêncio de punição, ou um gaslight, a manipulação que faz você duvidar do seu potencial ou de algo que você falou ou viu. Poderá ser uma fala, sua família não te ama, ninguém vai te querer, ou sua sorte sou eu. Você percebe? É sutil. Esse homem vai minando a mente dessa mulher. E ela irá duvidar da sua sanidade ou potencial.
O ciclo começa a ser firmado quando, logo após o vale escuro de agressões, vem uma linda montanha chamada Lua de Mel, na qual o agressor ficará mais suave que uma seda, mais gentil que um príncipe encantado, e a mulher será colocada num pedestal. Nenhum relacionamento abusivo é 100% terrível. É justamente essa oscilação de muito bom e muito ruim que vai reforçar a violência emocional da vítima. Quando se percebe, já está dentro de um buraco negro. Ela foi sugada e está lá sozinha, pois o seu abusador estrategicamente a isolou, destruindo sua rede de apoio. Nesse momento, isolada e colapsada, dentro de uma bolha criada por seu homem, as agressões se intensificam e tudo fica mais violento. Nesse estágio, ela pensará em ir numa delegacia e pedir ajuda. Porém, a vergonha de ser exposta em praça pública, o medo dos julgamentos e o temor da impunidade não só freiam essa mulher, mas são como um coice forte no peito. Então, quando você perceber sinais de um relacionamento abusivo, não diga, eu vi uma foto deles dois sorrindo na rede social. Ela gosta de apanhar. Escolha ligar para 180. Faça uma denúncia, mesmo que anônima. Faça uma denúncia, mesmo que anônima. Ou simplesmente ligue para essa mulher e diga que você marcou uma sessão numa psicóloga para ela. Isso sim vai ajudar, pois irá salvar a vida dessa mulher e de toda a sua descendência. Eu acho que aqui fala bem do ciclo, né? Sim. E assim, um sinal que as mulheres podem ficar atentas é o amor, ele não chega do dia para a noite. O amor, ele é construído. Né? Então, assim, quando você inicia um relacionamento e com uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, o cara já ama. Né? Ele já diz, eu amo, você é a mulher da minha vida, caia fora. Isso. Porque isso não é amor. Que é o que a gente falou do primeiro passo, né? Exato, aquele não é amor. Boom love, né? Ninguém ama da noite pro dia. O amor, ele é construído Isso. com atitudes, com ações, com o tempo. Isso. Você vai amar. Agora, ninguém ama do dia pra noite. Isso. Então, esses amores loucos que chegam, caia São fora, porque disfuncionais. é um sinal de que você pode estar entrando em um relacionamento abusivo. Exatamente, é disfuncional. Inclusive, tem um livro aqui de uma autora que eu gosto, da Luciana Luz. A editora é Ninhada Literária. Eu vou colocar também o link para quem quiser adquirir o livro. Eu queria só ler uma parte de um conto dela, da Luciana Luz, que ela fala de uma grade. E mexeu tanto comigo quando eu li, porque eu até me vi um pouco nisso. A mulher deitou na parte larga do sofá. Ligou a televisão. Ele subitamente falou: "Não, deixe em silêncio." Com um olhar assustado, Luma escureceu a tela do aparelho e murchou. Deitou-se na posição inversa dele e voltou sua atenção para a claridade da porta. Ficou a contemplar o que a porta aberta permitia. Parecia absorta em sua contemplação. Depois da porta havia uma grade extensa que separava a casa do muro. Era uma grade bonita, bem cuidada, que ele teve a ideia de colocar sem ao menos consultá-la. Justificou apenas dizendo: "É para nossa segurança." E estendeu a mão com mais uma chave. Ela quis falar, reclamar, gritar, mas lidou com a exploração desgastante dentro de si. Conteve-se e, depois de alguns segundos, como se recebesse uma sentença da qual não podia fugir, pegou a chave. É uma bobagem, mas a gente está falando de um relacionamento abusivo. Ela não pode sequer ligar a televisão. Ela se cala com medo. Ele colocou grades em casa e ela se conteve com medo. Então, leiam, comprem. Tem vários contos que teoricamente são fictícios, mas que trazem a realidade. E mexeu comigo, eu acho que pode mexer com mais algum de vocês também. Outro livro que eu vou trazer para vocês é esse daqui, da Valesca Zanello. Se chama Prateleira do Amor. Gente, isso daqui abriu assim a minha mente de uma forma incrível. Porque a Valesca, ela traz uma teoria que as mulheres passam por um dispositivo chamado amoroso, no qual elas ficam subjugadas ao homem, à validação do homem.
Então, ela fala muito assim, os homens aprendem a amar muitas coisas, Amanda. Sim. Então, o futebol, o chopp. E as mulheres aprendem a amar o quê? Os homens. Como assim, A Rê? casa. É tudo que vai agradar o homem. É. Então, quando ela ama a casa, ela é uma boa dona de casa, sabe cozinhar, e ela cuida do corpo, e ela sabe fazer uma massagem, ela sabe fazer uma comidinha, é tudo para agradar o homem. Por quê? O objetivo dela é ser escolhida por um homem, validada, porque ela não consegue se autovalidar. Ela vai ser validada por um homem. Porque a mulher, infelizmente, ainda no século XXI, que não casa, que não tem filho, ela é considerada como uma fracassada. Ela pode ser a melhor na carreira dela, mas não tem filhos, não quis ser mãe, não casou, ficou para titia. Por que não existe ficou para o titio? Só existe para a titia. Então, a gente ainda vive dentro do dispositivo amoroso, que a Valesca traz nesse livro. Esse livro é muito didático, tem uns QR Codes que a gente lê. E aí ela traz uns vídeos no YouTube, fala sobre música sertaneja, Disney. Acho muito interessante. Agora, essa partezinha eu vou mostrar aqui. Vou tentar botar aqui para a câmera pegar. Aqui, pronto. Gente, aqui é uma prateleira que representa uma prateleira imaginária, no qual os homens colocam as mulheres. A mulher que tem a maior nota, que é a 5, ela é loira, magra e jovem. As que têm a menor nota vão ser gorda, negra e velha. E deficientes físicos. Mas se a deficiente física for loira e magra, ela ainda sobe um pouquinho nesse patamar. Então, os homens, isso aqui é uma realidade. Os homens nos grupos, a Valesca fez um estudo com um grupo de homens, ela se infiltrou nos grupos. Então, eles realmente dão notas pra gente. Aí a mulher pode pensar assim, a mulher loira, magra e jovem pode pensar assim, ah, então estou em vantagem. Sim. Não tá. É uma ilusão. Por quê? Porque um dia você vai envelhecer. E quando você envelhecer, você vai cair nessa prateleira. E aí os homens não vão querer. Então, isso é uma realidade. Ou a gente muda esse padrão. E tem até um movimento que eu estou achando interessante, que é o celibato celibato, acho que eu não lembro o termo direito, mas é que as mulheres hétero não estão querendo se relacionar com homens, porque elas finalmente estão entendendo que ninguém aqui é pombo para comer migalha. Nós somos águias feitas para voar alto, e nós não vamos aceitar migalhas. Então, muitas mulheres, eu estou gostando desse movimento, as mulheres estão querendo ficar sozinhas a aceitar migalhas. Sim. É um movimento de ódio ao homem? Não. Ótimo, homens maravilhosos, contanto que eles sejam maravilhosos. Então, vamos lembrar da Prateleira do Amor. Comprem esses 2 livros, são incríveis. Vou colocar o link aqui para vocês e pensem nesses assuntos. Eu queria fazer uma pergunta, que é como a lei e os municípios e estados podem ajudar as mulheres nesse assunto de violência de gênero. E queria que você aproveitasse e falasse sobre um projeto que você está construindo, que eu fiquei apaixonada também, que é Elas nos Bairros. Então, a lei, eu acredito que a partir do momento que ela começa a funcionar efetivamente, né, ela já está aí contribuindo bastante, né, porque a lei existe, mas ela precisa sair do papel e funcionar efetivamente para que venha, de fato, né, proteger a mulher como ela deve ser protegida. Os municípios, eu acredito que políticas públicas, né, a partir do momento que a prefeitura, junto com as secretarias, elas agarram, abraçam a causa e começam a entender que isso é um tema importante, que ele precisa ser abordado, que ele precisa ser criado políticas públicas, projetos, para que venham, de fato, alcançar essas mulheres. Né? Então, assim, o projeto Elas nos Bairros, né, ele foi pensado justamente porque quando eu assumi a Secretaria da Mulher, que eu fui buscar os dados, né? Fui na CISP, eu fui na RAVE, buscar os dados acho que 2024 até aqui. E aí, quando eu cheguei na CISP, eu me assustei. Porque eu tinha lá 7 mulheres, 7 violências lá contra a mulher. 7 denúncias, 7 lá em Paripira. Notificação. E eu disse, nunca. De 2024 para cá, 7 mulheres por dia é violentada. Não tem como. É muito não tem pouco. como. Não tem como. Então, assim, a partir daí, eu pensei em a gente criar esse projeto para que a gente fosse até a mulher. Para que a gente fosse até ela. Entendeu? Que legal. Então, a gente vai, tipo, criar um grupo. Foi um número em que não existe, né? Ele não está sendo notificado. Irreal, né? Ele não é real, né? E aí foi quando eu pensei
em criar esse projeto para que a gente fosse até as comunidades. Aí você vai criar rodas de conversa. Isso, criando rodas de conversa. É claro que a mulher que ela sofre violência em uma roda de conversa, muitas pessoas questionaram isso, mas você vai fazer uma roda de conversa, ninguém vai falar ali que sofre violência. Sim, mas ela ouve. Mas a intenção é eu ir justamente levar para que ela entenda que ela está num ciclo, para que ela entenda que ela precisa, que ela tem, se ela decidir sair, ela tem o apoio. Mas fala, a gente primeiro ouve, e isso na comunidade Mulher Águia eu vejo muito. Primeiro ouve, elas ficam caladas, ouve, e chega uma hora que elas começam a falar. Sim. Primeiro fala ali no inbox, chega para você, chega para um coordenador desse grupo, dessa Sim. roda de conversa, e vai falar. E depois essa mulher, ela está ajudando outra. Sim. E aí esse projeto vem justamente para ir até as comunidades, fazer roda de conversa, trazer a mulher para a consciência Sim. de que o que é violência. Você está criando um lugar de apego seguro, no qual ela pode falar, ela vai ser cuidada, protegida e vai aprender. Sim. E assim, de repente ali ela pode se falar. Sim. Ela pode se sentir à vontade e contar o relato dela. Mas e ali vai encorajar mulheres. É. E a partir daí a gente vai conseguir fazer essa busca ativa de mulheres que, de fato, sofrem violência. A gente vai poder conseguir ver se a mulher... A realidade, o número real. A gente vai estar levando cursos para a comunidade de volta mental, porque muitas mulheres continuam no ciclo porque simplesmente não conseguem se manter. E aí, a partir do momento que a mulher ela consegue sair daquela dependência financeira, vai ser um passo para que ela consiga sair do ciclo da violência. Exatamente, incrível. E você está de parabéns. Obrigada. Eu fico muito feliz em ver as suas ações. São inspiradoras. Sim. Sim, eu me encho os olhos. Eu faço, eu sou apaixonada. Mas é para ser mesmo, porque dá para ver que você faz com amor. Isso. E tenha certeza que você está inspirando várias mulheres, várias crianças e adolescentes e várias secretarias também. Sim. Incrível, parabéns. Essa é a intenção. Aproveite e fale aqui, olhe para a câmera e fale. Dê um recado para alguma mulher que hoje está sofrendo violência de gênero. E ela não sabe como sair. E ela tem medo. Aproveite e dá um recado para essa mulher. Então, o que eu tenho para dizer hoje é o seguinte. Não carregue um peso. Não deixe carregar um peso nas suas costas, que não é seu. Na verdade, não deixe que a sua voz seja calada. A nossa voz, através da voz, a gente consegue quebrar o ciclo da violência. Então, o nome da nossa campanha, Quebrando o Silêncio, Quebra a Violência. Então, assim, a partir do momento que a gente quebra esse silêncio, a gente consegue quebrar o ciclo. Então, o primeiro passo é a voz, né? Falar. Isso, é falar. Que incrível. Parabéns. É isso. Para a gente começar o encerramento desse podcast que está maravilhoso, eu vou só pontuar aqui algumas coisas sobre essa questão do relacionamento abusivo. E para que fique assim, no finalzinho mesmo, a pessoa tem um resuminho, a pessoa lembre do que foi importante. Então, primeira coisa aqui, o autocuidado. No autocuidado, ele começa pela mente. Então, vamos começar o autocuidado pela terapia. Porque dentro da terapia, e esse autocuidado com a sua mente, você vai conseguir praticar o autocuidado com o corpo, o autocuidado financeiro, na sua carreira. Então, primeiro ponto. Autocuidado. Vamos anotar isso para ser uma atividade de cada mulher que está assistindo. Amor próprio. O amor próprio entra dentro dessa questão da dependência emocional. Quando você não consegue construir ferramentas suficientes de amor próprio, de se entender como um ser perfeito que você é, Deus te criou. Incrível, mulher. Você é maravilhosa. Quando a gente fala assim que você é águia, é porque você é águia. Deus te criou para voar. Agora, voar exige coragem. Coragem. Mas entenda isso, que você é águia, que você é perfeita, que você é filha de Deus, amada e preciosa. Comece a se amar e se entender. Faça a sua terapia. E não deixe que vozes externas, que pode ser do seu parceiro, façam você duvidar do quão preciosa você é. O outro ponto é espiritualidade. Eu acho que é importantíssimo que a mulher trabalhe a sua espiritualidade. Não vou colocar religião aqui, tá? Cada um vai trabalhar a sua espiritualidade como for conveniente. Mas que essa espiritualidade seja essa intimidade com Deus e com o Senhor, porque às vezes é muito difícil estar dentro do relacionamento abusivo,
É sofrido e a espiritualidade vai te ajudar. Mas, sem ser cega. Porque o Senhor não quer que você esteja dentro de um relacionamento abusivo no qual você ou apanha ou sofre violência psicológica, patrimonial ou sexual e você tem que continuar aí para salvar o seu abusador. Que é outro ponto. Para de querer ser a salvadora. Ser a coluna da casa. Por favor. Você não é ONG de salvação. Você não é psicóloga do seu companheiro. Você não é a salvadora dele. Os problemas e os traumas que ele teve na infância, onde foi, não é você que vai resolver. É só ele que pode resolver. Então, a gente precisa entender, a mulher precisa matar essa capa de guerreira e de salvadora. Pare de querer ser a salvadora. Então, espiritualidade, mas não cega. Na Bíblia diz, inclusive, que o adultério e que a violência, que o homem perverso, o homem violento, é motivo de separação. Então, não se baseie na espiritualidade para você ter que ficar nesse relacionamento abusivo. E deixe de querer ser a salvadora, porque você vai morrer aí. Se não for em vida, vai ser em alma. E ele não vai mudar. Ele só muda se ele quiser mudar, não é você que vai mudar. Outra coisa, sendo bem prática, procure um advogado particular ou defensoria pública. Anote aí, defensoria pública do seu município. Vai lá. Você vai ser muito bem atendido. Guarde provas. Faça um e-mail. Provas da agressão, provas da violência, dossiê Renata, por exemplo. E manda tudo para o e-mail, porque uma coisa que acontece muito são os agressores quebrar os celulares das vítimas e todas as provas que você tinha, você perde. Grave conversa, grave vídeo, áudio, pega as conversas no WhatsApp, mande esporte. Se proteja juridicamente. Porque quando houver uma separação, o primeiro movimento dele vai ser o quê? Dizer que você é louca. Então, se proteja. A outra coisa, boletins podem ser feitos em delegacias virtuais, como a Amanda falou aqui. Eu tenho vergonha de ir. Faz aqui no celularzinho. Escreva aí, delegacia virtual, faz o boletim de ocorrência. E chore. Mas chore de pé lutando. Não chore de pé, prostrada na cama, achando que a sua vida acabou, porque não acabou. Chore lutando, chore como a Amanda falou. Chore falando. Fale. Não digo para você falar enquanto você estiver dentro do relacionamento abusivo, namorando, noivo ou casada. Não é para você começar a falar. Primeiro você se protege, guarda as provas, procura o advogado. Mas depois, não tenha vergonha não, fale. Você vai se ajudar e vai ajudar várias outras mulheres. E a outra é, a vergonha não é sua. A vergonha é do seu abusador. Então, esses pontos, eu acho que é muito importante para você que está vivendo isso, ou para você que tem uma filha, que tem uma mãe, que tem uma prima, que tem uma amiga que está vivendo isso. Esses pontos, manda para ela esse podcast, porque você vai estar salvando a vida dela e a vida de toda a descendência dela, porque se essa mulher morrer, acabou nela, a descendência dela. Então, não espere o pior acontecer. Se salve ou salve alguém que você ama. É aquele ditado, como se fala, né? A culpa, ela não é da vítima. Isso. A vítima, ela não tem culpa. Exatamente. Então, eu queria aqui agradecer a Psicologia Lazuli, que é uma parceira nossa, e todo o roteiro passou por ela, para que a gente não cometesse nenhum descuido com as mulheres que estão ouvindo, né? Que a gente não cometesse nenhum tipo de agressão emocional, realmente, porque é um assunto muito delicado. E a Camila Reis, que coordena a Psicologia Lazuli, fez toda essa coordenação, a gente agradece a ela. Eu queria agradecer muito a você, Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu aprendi, né, estando aqui, porque eu acho que tudo na vida a gente carrega, né? A gente pega as experiências, a gente vai levando e a gente aprende. Isso. A partir do momento que a gente vem aqui, a gente fala um pouquinho do que a gente sabe e a gente sai renovada, a gente aprende. Né? Isso. E eu acho que foi isso, foi uma troca, né? Sim, sim. Gostosa, com certeza. De mulheres. Foi, sim. Que é isso que a gente quer, assim, entre as mulheres é isso. Estar juntas, estar de mãos dadas, que as mulheres elas possam criar, eu chamo de a Casa das Mulheres. A Casa das Mulheres é um lugar de apego seguro, sim, que é o que você está fazendo, por exemplo, no Elas nos Bairros,
É um lugar de apego seguro, é um lugar no qual as mulheres se protegem, se cuidam, se amam, oram umas pelas outras, impulsionam. Então, não vamos alimentar a rivalidade feminina, que é, inclusive, a Valesca fala num livro dela, que é um instrumento da misoginia e do patriarcado. A rivalidade feminina é para isso. Então, não vamos ser rivais, nós somos cúmplices, nós somos iguais. Então, vamos nos unir, dar as mãos e dar voz para mais mulheres. Eu queria agradecer a cada mulher águia, que já é mulher águia, que vai se tornar mulher águia, por estar aqui assistindo a gente. E estamos juntas. E o próximo episódio vai ser incrível, eu tenho certeza. E eu estou esperando vocês aqui.